Professor, acredito que não. No máximo, mais três pessoas, são cinco. Tá. Vocês acham que dá para começar? Como é que... A tela cheia aqui. Tá em tela cheia aí para vocês? Eu não tô... Tá, vamos lá. Só desculpa aí um pouquinho a demora que a minha câmera deu um problema e aí eu tive que arrumar um outro computador aqui para dar certo. Bem, vamos começar, né? Doutora Simone me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre as cefaleias primárias, né? É um assunto que vocês já discutiram na tutoria, né? Então a gente vai só amarrar alguns conceitos aqui, conversar um pouco sobre a... Acho que entrou aqui. O que eu faço? E, e aí, amarrar alguns conceitos e falar um pouco sobre essa questão das cefaleias primárias na prática clínica, né? O meu nome é Alf Roberto, não sei me apresentado, sou neurologista, e então vamos lá, né, iniciar. Por mais um pouquinho, peraí. Tá, peraí, mais uma. Tá, então, a cefaleia, né, ela vai se caracterizar como uma percepção dolorosa, que ela vai se localizar anatomicamente na cabeça e a gente acaba extrapolando também para o segmento cervical superior, né, porque visto que essa musculatura da cervical, ela tem esses primeiros nervos cervicais, tem conexão com o tronco e com o nervo trigêmeo, então acaba que é muito correlacionado essas duas estruturas, então a gente inclui também a porção cervical superior nesse conceito de cefaleia. E ela vai ser decorrente de ativação de estruturas sensíveis à dor, o que não quer dizer que é o cérebro, né? Porque a gente sabe que o cérebro não possui receptores, né? Não possui nociceptores. Então, o parênquima em si, né, entre aspas, ele não dói. O que dói são algumas estruturas dentro do crânio que são inervadas. Tá passando aqui. E aqui a gente poderia traçar essa linha imaginária entre os meatos, né, e essa porção aqui da órbita, infraorbital. Acima disso seria considerado, dor nessa região seria considerado uma cefaleia, mas a gente inclui também essa porção cervical. Importante lembrar que quando a gente fala de dor de cabeça, a gente está falando de outras estruturas dentro do crânio que são inervadas e que geram a dor, né? Então a gente está falando de meninges, vasos sanguíneos, nervos cranianos, músculos e as raízes cervicais. O parênquima em si, uma lesão propriamente no parênquima não causa dor, mas a partir do momento que ele começa a distender meninges, começa a afetar os vasos, começa a comprimir os nervos, isso vai gerando a dor de cabeça. De uma forma geral, né, para a gente entender o impacto no mundo, é uma das complicações mais comuns dentro da neurologia e da clínica médica. Mais alguém aqui. Corresponde a cerca de 4,4% das consultas gerais, clínicas, clínica médica, emergência, e dentro do ambulatório de neurologia, cerca de um terço dos casos, né, que a gente atende é queixa de cefaleia. Então, é uma queixa bastante comum. De uma forma geral, acomete cerca de 40% da população mundial, e é uma das maiores causas de incapacidade, gerando um grande impacto na qualidade de vida e na produtividade laboral do indivíduo. Então, acaba.
A cefaleia, né, vou falar um pouco mais na frente, ela se divide em primárias e secundárias. E as cefaleias secundárias, apesar de serem menos comuns, elas sempre é importante a gente manter o alerta e pesquisar, porque elas têm uma alta mortalidade, né? Então, a gente sempre tem que ficar com uma... Na nossa investigação, sempre tem que ficar com um estado de alerta para sinais de alarme que possam sugerir que o paciente tem uma cefaleia secundária. Grosseiramente, a gente divide as cefaleias em primárias e secundárias, né? De uma maneira simples, a gente pode definir que na cefaleia primária, a cefaleia ela é a doença. Então, não tem muitos outros comemorativos, né? A dor é a própria doença. Então, aqui você vai tratar a dor de cabeça, que é, de fato, a doença do paciente. Na cefaleia secundária, a grande questão é que a cefaleia ela é um sintoma. Então, ela é uma das manifestações de um problema que está por trás. E é importante a gente investigar e reconhecer, né, sinais de que aquilo ali pode ser uma cefaleia secundária, porque senão você corre o risco de mascarar a situação. Então, o paciente está com dor de cabeça, você trata a dor. E aí você mascarou aquela situação e por trás de uma patologia de base mais grave. Então, a gente tem que reconhecer para tratar, reconhecer quando ela é o problema e quando ela é um sinal de um outro problema de base para poder tratar adequadamente. E aí o que a gente vai falar aqui, né, são os três principais grupos, que é a cefaleia de hipertensão, a enxaqueca e as cefaleias trigêmino-autonômicas com foco nas salvas. E só para citar, né, das secundárias, existe uma grande infinidade de causas, mas dentre as principais tem o traumatismo, então sempre que tiver um histórico de trauma associado, o paciente, eventos vasculares, seja AVC, dissecção, trombose, aneurisma, tudo isso também pode causar dor de cabeça. Inflamações e infecções do sistema nervoso central, meningites, encefalites, abscesso, lesões intracranianas, tumores, por exemplo. O uso excessivo de medicamento, né, que eu vou comentar também nessa aula, é a única secundária que eu vou dar um pouco mais de ênfase, porque é uma questão muito comum na prática, e quando a gente não entende, quando a gente não trata adequadamente a cefaleia primária, a gente corre o risco de gerar uma cefaleia por uso excessivo de medicação. E alterações musculoesqueléticas também. Quando a gente recebe um paciente com cefaleia, né, com queixa de cefaleia, ela vai ser principalmente dentro das primárias, o exame neurológico ele tende a ser normal. Então, o que a gente vai se basear muito é na história, né, quais são as características dessa dor de cabeça, e vão ser essas características da história clínica que vão nos guiar para o diagnóstico. Então, geralmente, quando o paciente chega com dor de cabeça, a gente deixa, a princípio, ele falar, né, espontaneamente aquilo que realmente ele tá sentindo, e depois, caso ele não fale, ou então não chegue nas características que a gente quer, a gente vai aprofundando, direcionando com algumas perguntas, né? Então, sempre é importante saber, na história clínica, a localização da dor, quando que ela começou e como é que ela está progredindo, se ela é progressiva, se ela está estável, a intensidade e a frequência, né, e o quanto que isso impacta, às vezes, para o paciente dizer se é uma dor leve, moderada ou forte, é uma coisa muito subjetiva. Então, eu gosto de usar muito esse parâmetro de se ele interfere na atividade do paciente. Né? Então, se está trabalhando, não precisa necessariamente ter que sair do trabalho, mas se tem que parar o trabalho, tem que dar um tempo, né, o quanto que essa dor de cabeça chega a atrapalhar o seu dia a dia. Você precisa parar o que está fazendo por conta dessa dor. Fatores desencadeantes, também agravantes de alívio. Lembrar que aqui existe uma distinção. É bem diferente o paciente já está com dor de cabeça e um determinado fator agravar essa dor de cabeça, ou ele não está com dor de cabeça e por um determinado fator isso causar dor de cabeça. Isso é muito típico com exercício físico. Né? O paciente com enxaqueca, tipicamente, ele piora quando faz esforço físico, mas o paciente não ter dor de cabeça e o exercício físico ou uma manobra de Valsalva causar dor de cabeça, isso é um sinal de alerta. Então, saber realmente o que é que desencadeia e o que é que piora ou melhora. Às vezes o paciente, ele está com cefaleia crônica, ou então ele não se dá conta, e na primeira consulta ele não vai saber dizer, mas aí você orienta, educa, e a partir dali ele vai começar a prestar atenção realmente em fatores que podem estar contribuindo para essa dor. Sintomas associados, tanto neurológicos quanto sistêmicos, né, investigar outras manifestações que vêm junto com a dor de cabeça, comorbidades e medicações em uso. É importante, assim, perguntar ao paciente,
medicações de forma geral, comorbidade de forma geral, porque o paciente pensa que por estar indo no neurologista, ele só vai falar das medicações ou comorbidades que tenham a ver com a neurologia, mas, de forma geral, a gente precisa saber o estado de saúde desse paciente, até porque vai influenciar na escolha do nosso tratamento. Histórico de tratamentos prévios, né, se ele já usou algum tratamento para essa dor de cabeça, não só saber se ele já usou ou não, qual foi a dose, por quanto tempo que ele usou, se teve efeitos colaterais, quais foram, porque às vezes o paciente ele usou uma medicação que é muito boa, mas ele usou uma subdose, usou por tempo inadequado, usou de maneira errada, então questionar isso também. História familiar e hábitos de vida, né, atividade física, dieta, tabagismo, álcool. No exame físico, de uma forma geral, nas cefaleias primárias, ele tende a ser normal, mas sempre a gente vai investigar se tem no exame físico alguma coisa que nos chame a atenção para causas secundárias. E a gente se baseia, né, o nosso diagnóstico das cefaleias na ICHD-3, atualmente está na terceira edição, que é a classificação internacional, que foi de onde eu tirei os critérios também dessas aulas de hoje. Vou comentar rapidamente, né, eu tenho certeza que vocês já discutiram nas tutorias. O SNP-10 é uma maneira de a gente tentar lembrar, né, sempre sinais de alarme para pensar em cefaleia secundária. De uma forma geral, eu penso o seguinte: se você conhece muito bem as cefaleias primárias e sabe como elas se apresentam, qualquer coisa que fuja muito da apresentação da cefaleia primária, você tem que chamar a atenção para pensar na secundária. Então, essa questão do SNP-10, na prática você vai pegando, né, a princípio é mais uma decoreba, mas em geral é isso. Sabe muito bem como é o típico da cefaleia primária, saiu da curva, você começa a investigar, né, se pode ter alguma coisa por trás. Então, sintomas sistêmicos, sintomas neurológicos, sempre qualquer paciente que tenha dor de cabeça com algum déficit neurológico focal, isso tem que investigar uma causa secundária, a não ser, claro, que, por exemplo, é um paciente que tem sequela de um AVC que ele teve há 3 anos, e ele está no basal dele e começou a dor de cabeça. Né? Então, mas, assim, surgiu um novo sintoma neurológico junto com a dor de cabeça, isso tem que ser pesquisado. Dores de cabeça de início rápido, principalmente aquelas em trovoada, pacientes que iniciam dor de cabeça a partir dos 50 anos, mudança de padrão, seja uma dor de cabeça que está mais frequente, uma dor de cabeça que está mais frequente, está vindo mais intensa, ou era de um jeito, ou era localizado de um lado, agora está em outro, né? Então, sempre pesquisar isso aí. E os PEIs, né? São vários PEIs, mas relação com a posição, né? Surgiu quando deitou, quando senta, quando levanta. Precipitado por manobra de esforço, isso sempre tem que chamar a atenção. Sinais de exame físico como papiledema, associação, mudança do padrão, o surgimento durante a gravidez ou puerpério. Sintomas autonômicos, cefaleia associado com um trauma. Pacientes imunossuprimidos, sempre a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. O uso excessivo de medicações e um padrão atípico ou progressivo. Então, vamos entrar aqui nas cefaleias primárias, né? Então, falando da enxaqueca. Ele é o problema neurológico mais frequente no serviço de saúde. Não é a cefaleia primária mais comum, né? A mais comum é a hipertensão, mas é a que mais leva a busca do paciente às consultas. Então, dentro do consultório de neurologia, a queixa mais comum é a cefaleia, e dentro da cefaleia, a mais comum é a enxaqueca. A prevalência mundial é de 15% a 18%, maior em brancos, caucasianos, com pico entre 18 e 40 anos. E a migrânia crônica, né, migrânia ou enxaqueca crônica, ela afeta 2% da população mundial, que é uma quantidade bem importante. Segunda causa de incapacidade no mundo, sendo a primeira entre mulheres jovens. Tem um fator de hereditariedade aí bem importante, né? Geralmente tem uma história familiar associada. E a gente pode classificar a enxaqueca em ela tendo ou não aura, né? A enxaqueca com aura, apesar de ser menos comum, é tida como enxaqueca clássica, típica, né? E a sem aura, que na verdade é mais comum, na prática é mais comum. E também ela pode ser classificada pela frequência. Eu vou falar um pouco mais da aura um pouco mais à frente. Com relação à frequência, a gente considera se o paciente tem menos de 15 dias por mês de dor, né? De 1 a 14 dias é uma enxaqueca episódica, acima de 15 dias é uma enxaqueca crônica. E aí o paciente ele pode ter algumas complicações, incluindo o estado migranoso, quando a enxaqueca ela dura ali mais do que a crise de dor, ela dura mais do que 72 horas. Quando o paciente tem uma aura persistente, durando ali mais do que 1 hora, às vezes mais do que 72 horas, sem infarto, ou um infarto migranoso, quando ele tem essa associação da aura com o surgimento de uma nova lesão isquêmica.
E aí a enxaqueca é uma doença bem complexa, né? Porque ela vai muito além da dor de cabeça. Você vê que a dor de cabeça é uma das fases da enxaqueca. Ela tem 4 fases atualmente descritas. E ela começa lá com um pródromo que vem até ali uns 3 dias antes. O paciente começa a ter bocejo, começa a ter sede, começa a urinar mais, começa a ficar com falta de atenção, né? E esses sintomas eles estão muito associados com a ativação hipotalâmica, que dá início a todo o processo da enxaqueca. E aí depois ele só ressaltando que assim essas fases elas são descritas em sequência, mas o paciente não necessariamente precisa ter as 4. E elas podem se interpor, às vezes começar no mesmo momento, então uma passar e se estender, né, durante a outra fase. E aí, né, de uma maneira didática, após vem a aura. A aura ela vai ser um quadro, né, uma manifestação neurológica transitória que vai acontecer por conta da depressão cortical alastrante. Então, o paciente geralmente ele tem um início de despolarização com redução do fluxo sanguíneo e essa despolarização vai se alastrando, né, geralmente de trás para frente no cérebro. E como é uma redução do fluxo sanguíneo, isso causa uma alteração neurológica. Não é uma redução do fluxo sanguíneo ao ponto crítico de causar uma isquemia, né, de causar um AVC, um infarto, mas ela chega a causar uma alteração da função neurológica, gerando esses déficits neurológicos. E aí, em geral, ela dura de 5 a 60 minutos, ela vai progredindo à medida que essa depressão vai se alastrando pelo córtex. O típico é, depois de 60 minutos, ela reduz e aí o paciente entra na fase propriamente dita da dor, que caracteristicamente é de 4 a 72 horas. Mas, assim, a aura ela pode iniciar junto com a dor de cabeça, pode perdurar durante a dor de cabeça e às vezes até passar. E depois disso vem um póstumo. O póstumo ele é tido como se fosse a ressaca da enxaqueca. Depois de uma ativação muito extensa do diencéfalo, do tronco, é como se ele entra numa fadiga, o paciente tem uma tensão muscular, tem uma falta de concentração, tem uma sonolência, uma fadiga, e isso dura ali até umas 48 horas. Então você vê que todo o processo aí, juntando tudo, o paciente fica dias, né, dentro da crise da enxaqueca que vai muito além da dor. Então, é algo realmente que impacta bastante a vida do paciente. Resumindo a fisiopatologia um pouco, né, com base no que vocês viram, então, geralmente o paciente ele tem uma predisposição genética, e essa predisposição genética vai fazer com que, principalmente ali o diencéfalo, o hipotálamo, o tálamo, fique muito sensível a alguns gatilhos. Então, quando chegam determinados gatilhos, geralmente os mais comuns, né, estresse, sono irregular, jejum, alguns alimentos, luzes intensas, mudanças climáticas, esse gatilho faz com que aquele hipotálamo que já está meio predisposto, meio sensível, ele seja ativado. E nessa ativação, o hipotálamo vai e ativa o sistema trigeminal, né? Ele ativa lá o núcleo do trigêmeo. E aí, qual é o problema em ativar o núcleo do trigêmeo? O trigêmeo ele tem várias ramificações que vão para estruturas sensíveis à dor no crânio, incluindo os vasos sanguíneos. Então, quando você ativa o núcleo do trigêmeo, ele vai ativar os seus ramos, e lá nas suas periferias, ele vai estar conectado com os vasos intracranianos. Então, ele vai ativar e vai liberar uma série de mediadores inflamatórios nesses vasos, né, que vai, principalmente ali o CGRP, a substância P, o VIP, e isso vai causar um processo de vasodilatação e o processo de dor na enxaqueca, né, caracteristicamente aquela dor de cabeça pulsátil. E associado a isso, né, essa vasodilatação, que é o principal mecanismo da dor, o paciente tem também uma redução da modulação da dor. Né? Acredito que vocês viram ali na anatomia, na neurofisiologia, que a gente tem um controle, né, um portão da dor, partindo ali do tronco, pelas vias serotoninérgicas, para bloquear a entrada de dor na medula, e essa inibição da dor ela é diminuída. Então, além do paciente ter uma ativação do sistema trigeminal e uma vasodilatação, ele tem o controle da dor, a inibição da dor está reduzida, né, facilitando com que essa dor se perpetue mais ainda. E como é que a gente faz um diagnóstico de enxaqueca, né? Um paciente que ele tem pelo menos 5 crises, preenchendo esses critérios de B até D. A crise de cefaleia dura de 4 a 72 horas, né? A crise da dor em si, porque ainda a enxaqueca ela é caracterizada pela dor, né? Mas a gente hoje entende que a dor de cabeça é um dos componentes da enxaqueca, é uma doença bem mais complexa do que isso.
mas a gente ainda caracteriza ela pela fase da dor. Então, dura de 4 a 72 horas, tem que ter pelo menos 2 dessas 4 características. Na maioria das vezes, o paciente tem todas elas. É uma dor de cabeça mais unilateral, latejando, pulsando, uma dor de cabeça forte, e atividades rotineiras, exercício físico exacerba, né, ou o paciente evita fazer essas atividades porque piora a dor. Mas, pelo menos tendo 2 dessas, já entra como critério. E ele tem que ter náuseas ou vômitos, ou então foto e fonofobia. Então, também, na maioria das vezes, o paciente tem as duas. E não é melhor explicado por um outro diagnóstico. Com relação à aura, né, é aquele sintoma neurológico que eu falei, que é transitório, caracteristicamente transitório, e ele tem algumas características típicas, né? Para a gente caracterizar uma enxaqueca com aura, o paciente tem que ter pelo menos 2 crises, das crises de dor, preenchendo esses critérios B e C. O B é a característica da aura. A maioria delas é uma aura visual, em que o paciente tem, geralmente ali no campo periférico, começa como se fosse espectro de fortificação, algumas formas geométricas que começam e vão gradualmente aumentando no campo de visão periférico do paciente, até chegar a um ápice, depois ela reduz e inicia a dor. Isso é o mais clássico, acontece em mais de 90% dos pacientes. Lembrar aqui que borramento e turbação visual não é aura. Então, às vezes o paciente vai relatar muito turbação visual, vai chegar dizendo que tem uma aura. A segunda mais comum é sensorial, né? O paciente geralmente com parestesia, dormência, e também caracteristicamente tem uma progressão. Às vezes o paciente fala, começa no pé, vai subindo, perna, braço, até a face. Então, essa progressão, né, gradual da aura. E a terceira mais comum é a fala e linguagem. O paciente começa a ter dificuldade de nomear, de falar, começa a se perder, começa a parecer como se estivesse gaguejando, faltassem as palavras. Essas 3, elas caracterizam uma aura típica. As outras 3, elas são consideradas auras atípicas, então, e sempre chamar um pouquinho mais a atenção antes de a gente fechar isso aqui com uma enxaqueca com aura, tá? A motora, ela pode causar tanto hemiplegia como hemiparesia, e essas aulas motoras, elas costumam durar mais do que 60 minutos, chegando até 72 horas ou até dias. Só uma ressalva aqui, né, eu trabalho em unidade de AVC, e a gente já peguei alguns casos, né, são uns 3, 4 casos, de pacientes jovens que chegam aparentemente com AVC porque está com lado plégico ou parético. E aí você começa a investigar, faz exame de imagem, faz ressonância, faz o protocolo de AVC normal, e aí, quando você vai avaliar na história, tem uma queixa de dor de cabeça associada. Então, claro que numa primeira apresentação, toda a aura motora assim, tem que chamar a atenção para investigar uma causa secundária, mas você vê que se torna um padrão repetitivo, você fica mais, você associa realmente que é uma aura motora do quadro da enxaqueca. Pode ter uma aura de tronco, né, qualquer uma dessas características aqui, ou a aura retiniana, que é caracteristicamente monocular. E aí, só chamar alguns pontos desse item C, que nem sempre o sintoma da aura é negativo, então nem sempre é um déficit, então pode ser um sintoma positivo, como a própria aura visual, né? E lembrar que, na maioria das vezes, a aura ela vai ser seguida por cefaleia, mas existem alguns casos em que o paciente tem aura, inclusive está na ICHD, aura sem cefaleia. Esses casos a gente tem que ter mais cuidado ainda antes de fechar o diagnóstico, né? Porque você tem um paciente jovem com déficit neurológico, né, um sintoma neurológico focal e transitório que não tem associação com dor de cabeça. Então, a aura sem cefaleia vai entrar aqui como um diagnóstico de exclusão. Vou ter que pesquisar e revirar esse paciente para ver se ele não tem um outro fator de base. Como é que a gente trata um paciente com enxaqueca, né? Vai ter 2 pilares, no farmacológico e farmacológico. Esse no farmacológico ele vai servir como um parâmetro geral para as cefaleias primárias, de forma geral. Então, basicamente, um estilo de vida saudável, né? Uma dieta regular, principalmente orientada, no caso da enxaqueca, evitar jejum prolongado, uma hidratação adequada, um sono regular, atividade física regular. Isso aqui é bem interessante, tá? Atividade física é tratamento, né? Não é... assim, da mesma forma que você prescreve um medicamento, você tem que prescrever e tem que orientar a atividade física regular. Tem até um estudo comparando a atividade física regular com um dos principais profiláticos, e se saiu até melhor. Os pacientes tiveram melhora só com atividade física do que com a medicação. Então, tem que entrar como tratamento aqui. Terapias psicológicas, físicas, caso ele identifique algum gatilho específico, orientar para que ele evite esses gatilhos. Em casos refratários, a neuromodulação, né, que é quando você usa técnicas não farmacológicas, geralmente estimulação mecânica, elétrica, ou outras formas físicas, para poder
modular as vias de dor e tentar diminuir a dor, o quadro do paciente. No tratamento farmacológico, a gente vai ter dois pilares, né? O tratamento da crise, né, o que é um tratamento abortivo, e o tratamento profilático. O tratamento da crise, ela vai se basear em analgésico simples, né, de pirona, paracetamol, que a gente vai usar mais nos casos de cefaleias mais leves. Porque, assim, quando o paciente tem uma enxaqueca crônica, né, que a gente viu lá, que é quando tem mais do que 15 dias por mês, mais do que 15 dias mais do que 15 dias no mês de dor, ele não precisa que todos esses dias, por exemplo, tem 20 dias no mês de dor, não precisa que os 20 dias sejam aquela característica tipicamente migranosa. Se pelo menos 8 desse total de dias tiver a característica tipicamente migranosa, já entra como enxaqueca crônica. Então, vai ter dias que ele vai ter uma cefaleia mais leve. Então, um analgésico simples. Para as cefaleias moderadas a mais graves, né, os triptanos e os anti-inflamatórios. Os triptanos, ele é uma classe que a gente usa especificamente na enxaqueca, e ele é uma classe que o mecanismo dela, eles são agonistas serotoninérgicos na vasculatura intracraniana. Então, eles vão causar vasoconstricção, né, bloqueando exatamente aquele mecanismo fisiopatológico de vasodilatação. E aqui o importante é orientar o paciente a usar o triptano, a reconhecer a crise, usar o triptano logo no início da crise, para ele bloquear todo o processo, né? Os triptanos podem ser usados em conjunto com os anti-inflamatórios, inclusive é uma associação muito boa de ser feita. E entra como sintomático aqui os antimédicos, né? Porque é uma questão muito comum, náuseas e vômitos. Lembrar de evitar opioides, porque o opioide ele não tem, não age no mecanismo da enxaqueca, só faz piorar e criar uma adicção, e o paciente fica dependente de opioide. E é o que a gente mais vê nas emergências, o paciente usando tramal e morfina, e só gerando um ciclo vicioso. Tratamento profilático, quando é que a gente vai pensar em fazer profilaxia? A gente usa muito um ponto de corte, geralmente como 3. O paciente tem mais do que 3 dias de uma cefaleia tipicamente migranosa no mês, a gente já começa a considerar profilaxia. Não é um número assim, mágico, né, único. Se o paciente tiver só 1 ou 2 dias de dor no mês, mas esses dias são muito capacitantes, o paciente perde trabalho, fica em casa, não consegue interagir, não consegue fazer as suas atividades, a gente também pode considerar um tratamento profilático, ou quando você tentou ali os tratamentos de crise e o paciente não está tendo melhora. Existem algumas classes, as classes mais disponíveis e mais práticas que a gente usa são classes que não são específicas da enxaqueca, na verdade, são classes de outras coisas que a gente usa, né, emprestou para tratar a enxaqueca, mas tem sido desenvolvido novos tratamentos mais direcionados, né? Então, as principais classes são os anticonvulsivantes, aqui eu destaco o topiramato. O topiramato a gente usa bastante na prática. Ele é o que mais tem evidência dentro dos anticonvulsivantes. O que vai ajudar a gente a escolher um profilático ou outro vai ser muito o próprio paciente, as comorbidades que ele tem, as medicações que ele já usa, né, alguma contraindicação, algum efeito adverso. Por exemplo, o topiramato, ele é uma medicação que ajuda na perda de peso, ele é uma medicação que, caso o paciente já tenha nefrolitíase por conta da inibição da anidrase carbônica que ele faz, aumenta o risco de o paciente recorrer com nefrolitíase, pode causar disfunção cognitiva, lentificação do pensamento, pode parestesia de extremidades. Então, se você tem um paciente que, por exemplo, está estudando para o concurso, está estudando para o vestibular, um paciente que tem histórico de nefrolitíase, já é uma medicação que você vai evitar, por exemplo. Então, o racional é mais ou menos esse. O ácido valproico tem menos eficácia, a gente não usa, porque o perfil geralmente tem enxaqueca em mulheres jovens, e o ácido valproico é teratogênico. Em menor proporção a gabapentina, dos antidepressivos, principalmente a metriptilina, e a gente acaba estendendo o uso e usa muito na prática a nortriptilina, como outro antidepressivo é a valavaxina. Dos antipertensivos, propranolol, e aí as contraindicações são as contraindicações clássicas de qualquer beta-bloqueador. A gente não usa na prática muito aqui no Brasil, mas assim, tem relatos de melhora também com lisinopril e candesartana. Flunarizina eu coloquei aqui mais pelo mecanismo dele de bloqueador de canal de cálcio. Outras terapias, bloqueio anestésico e toxina botulínica, e um tratamento mais específico são os anticorpos monoclonais anti-CGRP, que têm sido desenvolvidos. A gente tem alguns no Brasil, né, fremanezumab, galcanezumab, que são injetáveis, mas assim, ainda não é uma medicação disponível amplamente a nível do SUS, ainda são caras, e por isso a gente não tem tanto uso na prática.
De uma forma geral, a ideia do tratamento profilático é você começar doses baixas e progredindo até alcançar uma dose, né, que o paciente tenha controle da dor. Se você já chegou na dose máxima ou na dose que o paciente tolera, você pode associar outras profilaxias, né, para tentar melhorar o efeito. E, em geral, a gente faz de 6 a 12 meses, em casos crônicos, até uns 2 anos de tratamento, controla a dor, e aí depois você vai gradualmente desmamando essa profilaxia, tá? Não faz a retirada abrupta. E aí lembrar também de alinhar expectativas com o paciente. Nosso objetivo aqui não é eliminar a enxaqueca, né? É uma enxaqueca, uma doença crônica que não tem cura. O que a gente vai fazer com o tratamento, o nosso objetivo é reduzir em pelo menos 50% as crises de dor de cabeça e que essas crises que ele ainda vai manter que sejam menos intensas e não atrapalhem o dia a dia dele, né? Falando mais rapidamente agora sobre as outras, a cefaleia de hipotensão é a mais prevalente, acomete 30% a 40% da população. A maior parte também são jovens, assim, né, população jovem na idade produtiva. Tem uma leve predominância no sexo feminino, e apesar de ser a mais comum, não é a que mais chega nos consultórios, porque é uma dor de cabeça que geralmente é mais leve, e a maioria dos pacientes tinha forma mais episódica. Então, toma ali um analgésico, medicação de venda livre, melhora e fica por isso mesmo. Aqui a gente também classifica em episódica e crônica, só que a episódica ainda se subdivide em frequente e infrequente. As infrequentes é quando o paciente tem menos de um dia por mês, ou seja, tem meses que ele passa sem ter dor de cabeça. Então, no total, tem menos de 12 dias de dor por ano. Na frequente, ele tem de 1 a 14 dias por mês, na crônica, mais do que 15 dias por mês de dor. E aí tem associação com muitas comorbidades, principalmente síndromes álgicas crônicas, fibromialgia, transtorno de humor, transtorno de ansiedade. E aí é importante você entender isso, porque o tratamento para ajudar na cefaleia de hipertensão também vai ser o tratamento dessas comorbidades, né? Então, um paciente depressivo que está com uma depressão, com ansiedade ali não controlada, você pode, assim, tratar a cefaleia de hipertensão, que ele vai estar sempre tendo uma percepção de que não está melhorando, de que não está resolvendo, de que continua com um mecanismo de dor. Qual seria a fisiopatologia, né? Basicamente vai ser, o paciente ele vai ter alguns gatilhos, sempre um paciente basicamente predisposto. Quando ele é exposto a alguns gatilhos, no caso aqui da hipertensão, geralmente é estresse emocional, é estresse mesmo do dia a dia, físico, sobrecarga, privação do sono. Isso vai fazer com que vai ativar nossos receptores periféricos, ali do músculo, das estruturas miofaciais. E naqueles receptores periféricos, diferente lá da enxaqueca que é lá nos vasos intracranianos, aqui vão ser os receptores periféricos que vão ser ativados com essas substância P, braticnina, citocinas, e esses nossos receptores eles vão percorrer a via central de dor até as estruturas centrais ali, né, passando pelo tálamo, chegando no córtex. O grande problema é que essa ativação contínua dessas vias periféricas vai gerando uma sensibilização central. E aí é como se você percorre muito um caminho, daqui a pouco aquele caminho ele está indo quase que sozinho, sem nem precisar de estímulo. Cada vez menos estímulos são necessários para ativar aquela via. O paciente ele tem essa via se torna muito sensível. E aí acaba acontecendo também outro mecanismo, que são recrutados outros receptores mecânicos, que nem são receptores de dor, para começar a interpretar os estímulos como dor. Então, passa a ter até alodínia, né, estímulos não dolorosos sendo percebidos como dor. E também, né, esse paciente tem uma desregulação da serotonina, diminuindo o controle inibitório da dor. Tá? Aí aqui tem um resumo, que é a ativação periférica, levando essa cronificação pela sensibilização central, que piora, e essa dor é facilitada por conta da desregulação da serotonina. O critério A, dos critérios do ICHD, né, os critérios A diz respeito à frequência, para a gente saber se é infrequente, aquilo que a gente viu, né, episódica frequente, infrequente ou crônica. E os outros critérios, de B a D. O critério B é uma duração da crise, que ela é bem ampla, né, varia de 30 minutos a 7 dias, inclusive nas formas crônicas, o paciente pode nem ter remissão e me dar uma crise de dor com outra. Tem 4 características, precisa ter pelo menos 2 dessas, você vê que é quase que o oposto da enxaqueca. Localização bilateral, uma dor em aperto, impressão, geralmente é descrita assim como se fosse uma banda apertando a cabeça, mas em alguns casos pode até se entender como se fosse um capuz, porque pega aqui a região também cervical posterior. Mas ela é uma dor, em geral, não pulsátil. Geralmente é uma dor fraca ou moderada e que não é agravada por atividade física.
Isso aqui não é assim, não é exclusivo, né? Então, assim, a enxaqueca pode ser bilateral, a enxaqueca pode não ser pulsátil, né? Mas, pelo menos, assim como a hipotensão também pode ser unilateral, pode ser um pouco mais forte, mas tem que ter pelo menos 2 dessas 4 características. Não ter náuseas e vômitos, e se tiver, pode ter foto ou fonofobia, uma dessas 2. E como é que a gente trata um paciente com cefaleia de hipotensão? Mais uma vez, sempre o não farmacológico, sempre é uma coisa que você tem que gastar tempo conversando, porque se você só prescreve medicação e o paciente faz uma dieta toda errada, não fuma, não se exercita, não dorme bem, aí vai fazer com que aquela medicação que você que usou não está servindo, aí ele vai usar cada vez mais medicações, vai entrar no uso excessivo de medicamento, vai gerar um outro tipo de cefaleia e o problema só vai se agravar. Então, focar muito que 50% ali ou até mais do tratamento do paciente, né, da resposta do paciente, vai se basear nessas orientações não farmacológicas. E do tratamento farmacológico, o tratamento da crise, né, por serem crises menos intensas, geralmente são analgésicos simples e anti-inflamatórios. Quando é que a gente vai pensar em tratamento profilático na cefaleia de hipotensão? Geralmente nas formas crônicas. Tá? A primeira linha é a amitriptilina, tá? A gente faz à noite, 10 a 75 miligramas, mas geralmente ali uma média de 25 a 50 miligramas. Ter cuidado com os efeitos anticolinérgicos dela, né, e os efeitos sedativos. E outras opções são a mirtazapina, que a gente acaba preferindo mais no idoso, para evitar os efeitos anticolinérgicos da amitriptilina. Opções menos estudadas são a venlafaxina, a topiramato e a toxina botulínica, mas geralmente a maioria não vai precisar, e quando precisa, geralmente eles respondem bem à amitriptilina ou à mirtazapina nos idosos. E a cefaleia em salvas, né? A cefaleia em salvas, ela é a principal representante das cefaleias trigêmino-autonômicas, né? E o que são cefaleias trigêmino-autonômicas? É um grupo de 4 cefaleias primárias que elas têm características clínicas muito semelhantes. É uma dor unilateral muito forte, geralmente no primeiro ramo do trigêmeo, que vai ter do mesmo lado da dor manifestações parasimpáticas. Então, isso vai caracterizar cefaleias trigêmino-autonômicas. E aí, a depender da frequência, da intensidade, da duração dos episódios, a gente vai diferenciar entre elas. Mas falando especificamente aqui nas salvas, que é a mais comum dentre elas, é uma dor muito forte, né, dita como excruciante, geralmente periorbital. Os relatos, assim, na literatura falam que chega a ser uma dor maior do que nefrolitíase ou uma fratura óssea, até, por exemplo. Geralmente ocorre à noite, mas tem um padrão circadiano muito, muito importante, então geralmente sempre acontece naquela mesma período do dia, e também sazonal, geralmente muito associado com o período de outono e primavera. É tão intensa, né, que assim, mais de metade dos pacientes chegam a ter uma ideação suicida. Tem uma prevalência de 0,1% na população, e diferente da enxaqueca, que a prevalência é mais no sexo masculino. Também na faixa etária ali, de pacientes jovens, em idade produtiva. Também se classifica em episódio crônico, a maioria dos casos são episódicos, e aqui a diferença entre episódio e crônico vai ser o seguinte: o paciente, ele tem... o termo, né, você fala em salvas, é porque o paciente ele tem várias crises sequenciais, né? Você pensa assim, salva de palmas, né? Salva de palmas são várias palmas sequenciais ali. Então, são várias crises em sequência que caracterizam a salva. E quando o paciente ele tem essas salvas no período ali entre 7 dias e 1 ano, mas ele tem uma remissão, um intervalo entre elas maior do que 3 meses, a gente considera como episódica. Quando ele tem esse intervalo menor do que 3 meses, ou quando ele não remite, fica constante, então é uma cefaleia em salvas crônicas. E as trigêmino-autonômicas, né, diferente um pouco da enxaqueca e da hipotensão, principalmente nos primeiros episódios, quando você pega um paciente com uma dor muito localizada, muito intensa, com sintomas trigêmino-autonômicos, isso entra lá dentro do SNUP-10 que a gente viu. Então, esse paciente tem que ser investigado para cefaleia secundária antes de a gente fechar esse diagnóstico. A fisiopatologia envolve primariamente a ativação hipotalâmica, e as evidências são muito, assim, sempre aconteceram com padrão circadiano, sempre naquele mesmo período sazonal, né? Então, isso, além de que os estudos de imagem mostram a ativação hipotalâmica precedendo as crises de salvas. E aí,
Esse primeiro momento vai ser muito parecido com enxaqueca. O hipotálamo vai ativar lá o trigêmeo no tronco e o trigêmeo vai, através de suas terminações nervosas, ativar os vasos intracranianos, gerando liberação de mediadores inflamatórios e vasodilatação. Até aqui, muito parecido com a enxaqueca. O grande diferencial é que vai ter um link aí, né, uma comunicação entre o trigêmeo e o facial. Né? O facial, ele é um nervo que ele é basicamente motor, né, mas ele tem função sensitiva e ele tem uma função parasimpática também. E aí, essa comunicação entre o trigêmeo e o facial faz com que você ative gânglios parasimpáticos, como o esfenopalatino, e o paciente tenha essas manifestações autonômicas do mesmo lado da dor. Então, a vasodilatação é o responsável pela dor e a ativação do facial é responsável pelas manifestações parasimpáticas. Tá? E como é que a gente vai diagnosticar umas salvas, né? Você fala em salvas. Aquelas características que a gente falou, geralmente orbital, supraorbital, temporal. A duração dela é de 15 minutos a 180 minutos, que são 3 horas. Você vê que é uma duração menor do que a duração de uma enxaqueca, né? E o paciente ele vai ter um ou ambos os seguintes, tá? Então, junto com a dor que ele tem que ter, ele vai ter alguma manifestação parasimpática do mesmo lado, injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão, rinorreia, sudorese. Mas pode ser que ele não tenha. Mas mesmo se ele não tiver essas manifestações parasimpáticas, só o fato de ter uma sensação de inquietude ou agitação bem importante já entra como esse critério C. E aí é uma coisa que ajuda a diferenciar, por exemplo, da enxaqueca, porque são 2 cefaleias fortes, 2 cefaleias, em geral, que são unilaterais. Aqui, as manifestações parasimpáticas são bem mais evidentes. E são diferentes nesse aspecto de que o paciente com enxaqueca, ele quer ficar num quarto escuro, silencioso, na dele, sem se mexer muito, enquanto que o paciente com salvas, ele vai estar agitado, né, vai estar inquieto, não vai conseguir parar, com a dor realmente incomodando bastante. Pode acontecer até 8 crises por dia, o que pode parecer pouco, mas se você for pensar que uma crise pode durar 3 horas, né, então 8 crises de 3 horas, o paciente vai ficar 24 horas com dor, né? E não é melhor explicada por outros diagnósticos da SHD. Existem outras 3 cefaleias trigêmeo autonômicas, tá? Que a gente vai diferenciar entre elas, vai ser basicamente a duração e a recorrência, né? Na Suna Sunct, o paciente tem ataques bem curtos, geralmente como se fossem várias facadas, de 1 a 10 minutos, que recorre centenas de vezes por dia. A diferença entre elas é que na Sunct o paciente vai ter a cefaleia com lacrimejamento e injeção conjuntival, e a Suna vai ter outras manifestações parasimpáticas além disso. Um ponto importante é que ela deve ser diferenciada da neurologia do trigêmeo. Né? A neurologia do trigêmeo também é uma dor muito forte, muito rápida, sequencial, no território do trigêmeo, só que geralmente é mais em V2 e V3 e tem estímulos, em geral, estímulos táteis, né? Estímulos cutâneos desencadeando a dor. A Suna Sunct não. Geralmente vai ser mais em V1 e vai ter caracteristicamente esses sintomas autonômicos. E as hemicranias, na hemicrania paroxística, o paciente tem ataques de 2 a 30 minutos, pode ter 40 vezes ao dia. E na hemicrania contínua é uma dor contínua que oscila, né? Melhora e piora, mas nunca passa totalmente. As duas se caracterizam bastante pela resposta à indometacina. Então, elas entram no grupo das cefaleias indometacina responsivas, né? Inclusive, é um teste diagnóstico que você pode fazer para diagnóstico dessas condições. O tratamento aqui, né? A gente vai ter 3 tipos: o sintomático, o tratamento de transição de ponte e o profilático. O tratamento sintomático, as 2 primeiras linhas é o oxigênio, né? Oxigênio terapia. E aqui é importante a gente, pelo menos assim, nos pacientes que eu tive de salvas, que foram poucos, né? Lembrar que esse tratamento aqui é tratamento das salvas, tá? Não é para hemicrania, nem Suna Sunct, é para salvas especificamente. E aí a gente sempre faz, esses pacientes vão muito para a emergência, então a gente sempre faz um relatório explicando ao paciente qual é a condição, qual é a doença, que tem que fazer como primeira medida oxigênio, e tem que ser nesses parâmetros, tem que ser a 100%, máscara não reinalante de 12 a 15 litros por 15 a 30 minutos. Não adianta o paciente chegar lá e você botar ele num catéter nasal de baixo fluxo, que não vai resolver, tá? E a segunda linha, que inclusive você pode fazer, né, associado ao oxigênio com os triptanos, e aqui a principal indicação é o sumatriptano subcutâneo.
né, pode ser feito também por via spray, mas de forma geral evitar a via oral. Não é porque não tem efeito, é porque via oral demora a fazer efeito, né? O paciente vai tomar medicação, vai para o trato digestivo, vai ter que ser absorvido, e nisso as crises são curtas. Então, né, o paciente passa a crise de dor e a medicação ainda está começando a fazer efeito. No Brasil, a gente tem formulações subcutâneas e spray, mas assim, são bem difíceis de encontrar, são caras, são pouco acessíveis, acaba que, na prática, a gente acaba indicando ali um triptano via oral, que seja tem uma ação um pouquinho mais rápida para ver se ajuda alguma coisa. Então, oxigênio e triptano. Outras opções, em casos mais refratários, seria a lidocaína intranasal, o octreotide e a ketamina. De uma forma geral, para todos os pacientes em salvas, a gente vai ter que iniciar o tratamento profilático, porque as salvas são bem intensas, são dores bem importantes, né? Chega no paciente, inclusive, a ter ideação suicida. Então, para a maioria deles, a gente vai iniciar o tratamento profilático. Só que o profilático, ele é uma medicação, a gente vai ter que começar em doses baixas e titulando aos poucos. Então, o paciente, não dá para deixar o paciente com dor. Então, tipicamente, a gente inicia uma terapia de transição, que é uma medicação que vai fazer um efeito rápido e vai segurar a dor por um tempo até o profilático engatilhar, né? E aí, o mais típico que a gente usa é o corticoide, que pode ser feito por via oral, ou injeção local, né, que você faz injeção, bloqueio dos nervos occipitais. Na prática, assim, ambulatorial, a gente faz muito via oral. E aí, dependendo do paciente mais jovem, você consegue usar assim, 100 mg de prednisona e ir desmamando ali gradualmente ao longo de 2, 3 semanas. Pacientes com mais idade ou que tem um risco de efeito adverso pelo corticoide, você começa 60 mg e faz um desmame mais lento. E junto com o corticoide você já começa o profilático, né? Aí, à medida que você vai desmamando o corticoide, você vai aumentando o tratamento profilático. O tratamento de primeira linha é o verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio. Começa em doses baixas e vai gradualmente, né, aumentando. Lembrar que são pacientes que você tem que ter um eletrocardiograma, assim, ao prescrever a medicação e de monitorizar esse paciente com eletrocardiograma. E, assim, o verapamil, você não vai usar ele para sempre, né? As salvas ali, ela tem um período que ela acontece, depois, naturalmente, nas fases episódicas, o paciente tem uma remissão e depois volta a ter outras salvas. Então, geralmente, como é que se faz? Você começa o verapamil, espera o paciente ficar ali mais ou menos um mês, livre de dor, e aí você começa a desmamar o verapamil. E só volta a iniciar novamente caso ele venha ter um novo episódio de salvas. Nos casos de cefaleia, de salvas crônicas, né, que você não tem essa remissão para deixar o paciente sem verapamil, o que a gente geralmente faz? Diminui o verapamil e deixa uma terapia de ponte, né, para ele descansar um pouco, assim, né, você fica alternando entre o ponte e o profilático, para o paciente não ficar, porque senão ele acaba perdendo o efeito profilático, né, se você usar continuamente sem intervalo. Segunda linha é o lítio, que na verdade tem um efeito muito bom, mas pelos efeitos adversos e pela janela terapêutica muito estreita, acaba que a gente prefere o verapamil. E outras opções com menos evidência são o topiramato, os antagonistas do CGRP e a toxina botulínica. Pronto, essas foram as cefaleias primárias. Eu vou comentar 2 slides só sobre a cefaleia por uso excessivo de medicação, porque é uma coisa bem comum na prática, e se a gente não aprende como tratar uma cefaleia primária, a gente corre o risco de causar uma cefaleia secundária por uso excessivo de medicamento. É o que a gente mais vê na prática, né? Às vezes o próprio plantonista, o próprio médico da emergência ou da clínica é o que, né, assim, acaba induzindo o paciente a fazer uso excessivo. É a cefaleia secundária mais comum na prática clínica, né, acometendo 1 a 2% da população, e cerca de 50% dos pacientes com cefaleia crônica. Mais comum em mulheres, porque a cefaleia crônica primária ela já é mais comum em mulheres, né? Então, principalmente na 4ª, 5ª década de vida. E quando é que eu vou dizer que é um paciente que tem uma cefaleia por uso excessivo de medicação? É um paciente que tem uma cefaleia primária de base, essa cefaleia já acontece em mais de 15 dias por mês, e relacionado a isso, ele tem um uso excessivo e regular de uma medicação sintomática por mais de 3 meses. Não tem um outro fator que explique, né, a piora do padrão de dor de cabeça, então você associa que aquilo ali é pelo uso excessivo de medicação. E o que é que eu vou considerar uso excessivo? Para opioides, triptanos e os analgésicos combinados, mais do que 10 dias por mês. Para analgésicos simples e anti-inflamatórios, mais do que 15 dias por mês. Na prática, assim, às vezes o paciente tem dificuldade de contabilizar por mês. Aí eu acabo orientando por semana. Então, assim, não usar dipirona, paracetamol, anti-inflamatório mais do que 3 dias na semana, ou triptanos mais do que 2 dias na semana. Vai ficar, talvez, um parâmetro um pouquinho mais fácil para o paciente se guiar.
E ela pode piorar um padrão de cefaleia que o paciente já tinha, ou surgir como um novo padrão. E aí, nesse caso, né, realmente é um red flag, é uma cefaleia secundária, tem que ser investigado outras causas, né? O fato do paciente, digamos assim, ele tem enxaqueca, fecha critérios para uma cefaleia por uso excessivo de medicamento, mas se ele tiver um outro red flag, isso não impede que ele tenha uma outra, nada impede que ele possa ter um AVC, uma trombose, um outro problema. Então, ter uma cefaleia por uso excessivo de medicação não me deixa aliviado de não ter que pesquisar mais nada, né? Nada impede que o paciente tenha uma outra causa. E como é que a gente trata esse paciente? Tem alguns pilares, né? Primeiro ponto, sempre a educação. Né? Se o paciente estiver com você e ele entender qual é a proposta, a ideia de que a medicação está causando mais prejuízo do que benefício, ele estiver motivado, isso vai ajudar bastante no tratamento. Então, educar o paciente, mas não só o paciente, educar a população de forma geral, e educar os profissionais, educar os clínicos, educar os emergencistas, educar os farmacêuticos, porque às vezes é a própria orientação do profissional que faz o paciente entrar nesse uso excessivo. Modificação do estilo de vida, aquilo que eu tinha falado, né, como um tratamento assim, geral para os pacientes, até porque modificando o estilo de vida, ele vai melhorar da dor e vai precisar menos de medicações sintomáticas. E aí um ponto crucial é a remoção do agente causador. Essa remoção pode ser abrupta ou gradual. Geralmente, para anti-inflamatórios, para triptano, a gente tira abruptamente. Pacientes com opioides, ou às vezes tem paciente até que usa benzodiazepínico, pelo efeito de abstinência, o risco maior de abstinência, a gente faz um desmame mais gradual. Mas o objetivo é que em até 2 meses você consiga tirar o agente causador. E o tratamento profilático, que não é obrigatório, você pode entrar ou não. Pacientes mais jovens, pacientes que não têm dores tão importantes, pacientes que você consegue tirar abruptamente o agente causador, em geral você não precisa de tratamento profilático. Quando é que você vai pensar na profilaxia? Você tentou só a retirada do agente causador e não deu certo, ou então você vê que é um paciente muito poliqueixoso, que tem outras condições dolorosas, tem fibromialgia, tem problemas musculoesqueléticos, tem ansiedade, depressão, e ele não está entendendo muito bem, não está aceitando essa ideia de tirar medicação. Então, nesses casos, você entra com a profilaxia, junto com a retirada do medicamento, ou primeiro começa a profilaxia até para depois tirar o medicamento, e aí, quando você sentir que o paciente está melhorando, está compreendendo, você vai fazendo o desmame do agente causador. Em geral, o mais comum é a amitriptilina, mas também tem evidências para o topiramato, toxina botulínica e os anticorpos anti-CGRP. E lembrar que esse paciente, por uso excessivo de medicação, ele tem de base uma cefaleia primária. Então, tem que tratar a cefaleia primária e tem que tratar as comorbidades. Tá? Acho que foi. Assim, coincidentemente, né, hoje é o Dia Nacional do Combate à Cefaleia, né, essa é a campanha da ABM. Então, reforçar isso aí para a gente educar cada vez mais os pacientes, a população, os profissionais sobre essas condições, sobre o reconhecimento, né, a gente ouve muito falar da enxaqueca, da hipertensão, mas né, as salvas, apesar de ser menos comum, é uma cefaleia que, quando não é reconhecido, o paciente fica rodando em emergência sem um tratamento eficaz. E reforçar principalmente orientar sobre a questão do uso excessivo de medicamentos, que é bastante comum na prática, e sempre ficar de olho, lembrar e raciocinar. Isso é um exercício assim, que você tem que fazer todo paciente que chega na sua consulta com cefaleia. Sempre pesquisar, tem algum sinal de alarme, tem algum red flag para fazer pensar que aquilo ali pode não ser uma cefaleia primária. Né? Então, sempre tem que ter isso na cabeça para investigar esses pacientes. Acho que foi isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, foi mais para um geralzão, assim, para reforçar assim, os conhecimentos que vocês já viram na tutoria. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou quiserem dormir também, porque eu acho que já estão estudando, né? Vocês fiquem à vontade. Deixa eu fechar. Bom, então, qualquer coisa, a doutora Simone tem o meu contato, né? O Gabriel também falou comigo hoje. Se tiverem mais alguma dúvida, assim, que vocês queiram ir tirando aí ao longo dos dias, vocês avisam, tá? Então, boa noite, pessoal, e bom descanso aí para vocês. Obrigada, doutor. Boa noite. Ah, fechar.